Em 2008, o mundo estava imerso em uma das mais graves crises financeiras de sua história, uma crise que abalou a confiança global em bancos e instituições financeiras. Foi neste contexto de incerteza e descontentamento que surgiu uma proposta revolucionária, um documento conhecido como White Paper do Bitcoin, publicado sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Este documento apresentava uma ideia audaciosa na criação de uma moeda digital totalmente descentralizada, operando fora do alcance das autoridades monetárias tradicionais. O Bitcoin prometia não apenas uma nova forma de dinheiro, mas um novo sistema financeiro, onde transações poderiam ser feitas de pessoa para pessoa, sem a necessidade de intermediários, garantidas por uma tecnologia chamada blockchain. A proposta de Nakamoto não apenas introduziu uma moeda, mas também um novo conceito de confiança, não depositada em instituições falíveis, mas na robustez de um código aberto e em uma rede de computadores distribuídos pelo mundo. Este sistema, a blockchain, é essencialmente um livro-razão público e imutável onde todas as transações são registradas em blocos ligados e seguros por criptografia. Cada bloco construído sobre o anterior forma uma cadeia inquebrável e transparente, garantindo que cada Bitcoin só possa ser gasto uma vez e que as transações sejam abertas para verificação por qualquer pessoa. A gênese do Bitcoin foi marcada não só por sua proposta inovadora, mas também por um timing perfeito. Em um momento onde a confiança nas finanças tradicionais estava abalada, o Bitcoin apresentava uma alternativa que não dependia de governos ou bancos centrais, oferecendo um porto seguro contra a manipulação monetária e a inflação, problemas que frequentemente acompanhavam as crises financeiras. A ideia de um sistema financeiro mais democrático e acessível começou a ganhar adeptos, atraindo um grupo diverso de entusiastas, desde libertários até tecnólogos, e pessoas comuns cansadas das limitações e taxas do sistema bancário tradicional. Embora o conceito de criptomoedas fosse complexo e o entendimento sobre o Bitcoin ainda fosse limitado a um grupo relativamente pequeno, a semente plantada por Satoshi Nakamoto começou a germinar. O Bitcoin não apenas sobreviveu aos seus primeiros anos, mas também começou a florescer, alimentado por uma comunidade crescente que via nessa nova tecnologia não só uma forma de investimento, mas a promessa de uma revolução financeira. Blockchain, na tecnologia por trás do Bitcoin. A verdadeira inovação do Bitcoin não se encontra apenas na sua capacidade de atuar como dinheiro digital, mas no coração de seu funcionamento, na blockchain. Esta tecnologia, que emergiu junto com o Bitcoin, representou uma ruptura radical com os sistemas financeiros tradicionais, pois introduziu uma forma completamente nova de registrar transações e gerenciar dados de forma descentralizada e segura. Blockchain é essencialmente um livro-razão distribuído que registra todas as transações de Bitcoin em uma série de blocos. Cada bloco contém uma lista de transações recentes e uma referência ao bloco que o precedeu, criando uma cadeia contínua e imutável de registros. O processo para adicionar um bloco à cadeia é conhecido como mineração, uma atividade que requer uma quantidade significativa de poder computacional. Os mineradores competem para resolver complexos problemas matemáticos que, quando resolvidos, permitem que o bloco seja adicionado à cadeia, garantindo a integridade e a cronologia das transações. Como recompensa por esse trabalho, os mineradores recebem novos Bitcoin, um incentivo que não apenas sustenta o processo de mineração, mas também controla a emissão de novos Bitcoin de acordo com um algoritmo pré-definido, que limita o total de Bitcoin que serão criados a 21 milhões. A segurança da blockchain vem da sua estrutura descentralizada e da criptografia avançada. Uma vez que um bloco é adicionado à cadeia, ele não pode ser alterado sem a reescrita de todos os blocos subsequentes, uma tarefa praticamente impossível de ser realizada sem o controle da maioria da rede. Isso torna a blockchain extremamente segura contra fraudes e manipulações. Além disso, como a blockchain é mantida por uma rede distribuída de computadores, não existe um único ponto de falha, mesmo que parte da rede seja comprometida, os dados em outros lugares permanecem seguros e acessíveis. Essa tecnologia não apenas suporta o Bitcoin, mas tem o potencial de revolucionar muitos outros setores, oferecendo maneiras de garantir a integridade dos dados sem a necessidade de intermediários confiáveis. Desde contratos inteligentes que se executam automaticamente quando certas condições são atendidas, até sistemas de votação eletrônica e gerenciamento de identidades, a blockchain está abrindo novas possibilidades que vão muito além das finanças. Assim, enquanto o Bitcoin introduziu ao mundo a ideia de dinheiro digital descentralizado, a blockchain promete ser uma força transformadora com impactos ainda mais amplos e profundos. A primeira transação e o crescimento inicial. Quando o Bitcoin foi lançado em 2009, sua primeira transação simbólica marcou o início de uma nova era na história do dinheiro digital. Essa transação inaugural foi entre Satoshi Nakamoto, o criador enigmático do Bitcoin, e Hal Finney, um renomado criptógrafo e entusiasta de criptomoedas. Finney foi um dos primeiros apoiadores da ideia de Nakamoto, e a transferência de 10 Bitcoin entre eles não apenas testou o sistema operacional do Bitcoin, mas também demonstrou a viabilidade de transações digitais sem a necessidade de uma autoridade central.
Este evento não só validou a funcionalidade do sistema, mas também estabeleceu a primeira conexão real e prática da teoria de Nakamoto com o mundo real. Após essa primeira transação, o Bitcoin começou a atrair a atenção de uma pequena, porém crescente, comunidade de entusiastas de tecnologia e criptografia. Esses primeiros usuários eram motivados tanto pela curiosidade técnica quanto pelo desejo de participar de um sistema financeiro alternativo, que prometia maior privacidade e menor dependência de instituições financeiras tradicionais. A adoção inicial foi lenta, principalmente porque o Bitcoin ainda era um conceito difícil de entender para o público em geral e seu valor ainda não era claro. No entanto, um dos eventos mais notáveis que ajudou a colocar o Bitcoin no mapa foi a famosa compra de 2 pizzas em maio de 2010. Um programador chamado Laszlo Anix usou 10.000 Bitcoin para comprar 2 pizzas, marcando o que é celebrado hoje como Bitcoin Pizza Day. Na época, esses Bitcoin valiam apenas alguns dólares, mas essa transação foi um marco importante porque foi uma das primeiras vezes que o Bitcoin foi usado como uma forma de moeda real para comprar bens tangíveis. Esse ato simbólico demonstrou o potencial prático do Bitcoin como moeda e foi um passo crucial para o seu reconhecimento e valorização subsequente. O crescimento do Bitcoin após esses primeiros passos foi gradual. À medida que mais pessoas começaram a entender e experimentar o Bitcoin, a rede cresceu, e com ela, o valor da moeda. A comunidade de desenvolvimento ativa e o aumento da cobertura da mídia ajudaram a fomentar um interesse mais amplo. Fóruns online e grupos de discussão foram cruciais para disseminar informações, compartilhar conhecimentos e resolver os desafios técnicos associados ao uso e à mineração do Bitcoin. Este período inicial de experimentação e adoção estabeleceu as bases para os surtos de crescimento explosivo que o Bitcoin experimentaria nos anos seguintes, à medida que começava a capturar a imaginação do público mais amplo e de investidores à procura de novas oportunidades de investimento em um mundo cada vez mais digitalizado. Altos e baixos na volatilidade do Bitcoin. Desde seu início, o Bitcoin tem sido caracterizado por sua volatilidade extrema, uma característica que tem atraído investidores à procura de altos retornos e despertado preocupações sobre sua estabilidade como moeda. Os altos e baixos do Bitcoin são notórios, com mudanças dramáticas de preço ocorrendo frequentemente em períodos muito curtos. Essa volatilidade é atribuída a vários fatores que incluem, mas não se limitam a natureza especulativa da moeda, sua base de investidores relativamente pequena, variações na percepção de seu valor intrínseco, e eventos geopolíticos e regulatórios que podem influenciar rapidamente a confiança do mercado. A trajetória de preço do Bitcoin tem sido tudo menos previsível. Desde os dias em que valia apenas alguns centavos, até atingir quase 20 mil dólares em 2017, depois despencando e subindo novamente para novos recordes acima de 60 mil dólares em 2021, o Bitcoin tem mantido investidores e analistas na ponta de seus assentos. Em 2024, o Bitcoin alcançou um novo recorde histórico, atingindo o valor de 73.750 dólares. Esse novo pico no preço reflete uma combinação de adoção institucional crescente, inovações tecnológicas dentro da blockchain e um interesse renovado por ativos seguros em tempos de incerteza econômica global. Além dos aspectos econômicos, a própria natureza do Bitcoin como um ativo limitado, com um máximo de 21 milhões de Bitcoin que serão eventualmente minados, também contribui para sua volatilidade. Esta escassez programada, semelhante a recursos como ouro, é vista por muitos como uma proteção contra inflação e depreciação monetária, mas também significa que pequenas mudanças na demanda podem causar grandes oscilações de preço. A volatilidade do Bitcoin também é exacerbada pela sua popularidade em plataformas de negociação que oferecem opções de alta alavancagem para a negociação de criptomoedas. Essas plataformas permitem que traders apostem grandes quantias de dinheiro em movimentos de preço relativamente pequenos, o que pode amplificar tanto os ganhos quanto as perdas e, consequentemente, a volatilidade do mercado. Apesar dessa estabilidade, muitos veem a volatilidade do Bitcoin não como uma falha, mas como uma característica inevitável e até benéfica de um novo tipo de ativo que ainda está encontrando seu lugar no mundo financeiro. Para entusiastas e investidores, a montanha-russa de preços é vista como parte da jornada de uma tecnologia inovadora que está desafiando conceitos tradicionais de dinheiro e investimento. Enquanto o futuro do Bitcoin continua incerto, sua capacidade de gerar discussão e fascínio permanece indiscutida, provando ser uma peça intrigante na evolução do dinheiro digital. Desafios e críticas. O Bitcoin, apesar de ser uma inovação revolucionária no mundo das finanças, não está isento de críticas e enfrenta vários desafios significativos. Um dos pontos mais debatidos é o seu consumo energético. A mineração de Bitcoin, o processo pelo qual novos Bitcoins são gerados e as transações são verificadas, exige uma quantidade colossal de energia elétrica. A maior parte dessa energia ainda provém de fontes não renováveis, o que levanta preocupações ambientais significativas.
Ativistas e especialistas em sustentabilidade questionam a viabilidade de longo prazo do Bitcoin, apontando para o impacto ambiental negativo como um obstáculo crucial para sua adoção generalizada. Além dos problemas ambientais, o Bitcoin também enfrenta críticas relacionadas ao seu uso em atividades ilegais. Devido ao seu anonimato relativo e à falta de regulamentação centralizada, o Bitcoin tornou-se a moeda preferida em diversas operações ilícitas, incluindo o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outras formas de comércio ilegal na Dark Web. Essa associação prejudica sua imagem e aumenta a pressão por regulamentações mais rígidas por parte dos governos ao redor do mundo. A volatilidade do Bitcoin é outro desafio crítico. Embora possa oferecer altos retornos para investidores, a extrema flutuação de preços torna o Bitcoin um ativo de risco, inadequado para aqueles que buscam estabilidade em seus investimentos. Essa volatilidade também impede sua função como uma moeda prática para transações do dia a dia, pois tanto consumidores quanto comerciantes enfrentam incertezas quanto ao valor real que o Bitcoin terá de um dia para o outro. Regulamentações governamentais representam um desafio adicional. Diferentes países têm adotado abordagens variadas em relação ao Bitcoin, desde a proibição total até a adoção cautelosa com regulamentações estritas. Essa falta de uniformidade complica o uso global do Bitcoin e contribui para a incerteza no mercado. Investidores e usuários devem navegar por um labirinto de leis e diretrizes, o que pode desencorajar a adoção em massa e limitar o potencial de crescimento do Bitcoin. Esses desafios colocam o Bitcoin em uma encruzilhada. Por um lado, ele oferece uma alternativa empolgante e descentralizada ao sistema financeiro tradicional, promovendo liberdade e inovação. Por outro, os problemas que enfrenta exigem soluções urgentes e eficazes. A comunidade Bitcoin e os desenvolvedores estão constantemente em busca de melhorias na tecnologia, como a implementação de protocolos que reduzam o consumo de energia e o aumento da transparência para combater o uso em atividades ilícitas. A trajetória futura do Bitcoin dependerá em grande parte de como esses desafios serão enfrentados e se as soluções encontradas serão suficientes para mitigar as preocupações de críticos e reguladores. O futuro do Bitcoin. O futuro do Bitcoin continua a ser um tema de intenso debate e especulação. À medida que avançamos, várias forças estão moldando a trajetória que essa criptomoeda pioneira poderá seguir. Por um lado, a crescente adoção institucional sugere um reconhecimento crescente de seu valor potencial como um ativo de investimento. Grandes empresas e investidores tradicionais começaram a incorporar Bitcoin em seus portfólios, vendo-o como uma cobertura contra a inflação e uma alternativa ao ouro. A introdução de ETFs, a Exchange Traded Funds, de Bitcoin, por exemplo, ofereceu uma nova via para investidores acessarem a criptomoeda de maneira regulada e simplificada, aumentando sua aceitabilidade e integração no mercado financeiro tradicional. Por outro lado, o Bitcoin enfrenta desafios regulatórios significativos. Governos ao redor do mundo estão lutando para entender como lidar com criptomoedas, oscilando entre o desejo de inovar e a necessidade de proteger os consumidores e manter a estabilidade do sistema financeiro. As decisões regulatórias que estão por vir terão um impacto substancial sobre a capacidade do Bitcoin de se integrar ao sistema financeiro convencional e ser adotado mais amplamente como uma forma de pagamento. Além disso, a volatilidade do Bitcoin, embora tenha atraído investidores em busca de retornos rápidos, continua a ser um obstáculo para seu uso como uma moeda estável para transações diárias. A menos que esta volatilidade possa ser controlada ou mitigada, o Bitcoin pode continuar a ser visto mais como uma reserva de valor, como ouro, do que como um substituto viável para moedas emitidas por governos. A evolução tecnológica também desempenhará um papel crucial no futuro do Bitcoin. A implementação de soluções como a Lightning Network, que visa resolver problemas de escalabilidade e velocidade de transação, poderá melhorar significativamente a utilidade do Bitcoin como moeda. Essas inovações tecnológicas podem ajudar a superar algumas das críticas relacionadas à sua eficiência energética e velocidade de processamento. Novidades como os ordinals e runes estão introduzindo novas funcionalidades à blockchain do Bitcoin, onde os ordinals permitem a inscrição de dados individuais diretamente em um satoshi, abrindo o caminho para a tokenização de arte digital e outros ativos diretamente na blockchain do Bitcoin, enquanto os runes exploram novos usos para contratos inteligentes na mesma rede. No entanto, um dos maiores fatores que poderá determinar o futuro do Bitcoin será a mudança na percepção pública. À medida que mais pessoas se familiarizam com o que é o Bitcoin e como ele funciona, e à medida que a infraestrutura em torno das criptomoedas se torna mais desenvolvida e acessível, podemos ver um aumento na adoção generalizada. A educação do consumidor e a clareza regulatória serão essenciais para superar o ceticismo e a desconfiança que muitos ainda têm em relação ao Bitcoin. Finalmente, o futuro do Bitcoin também será influenciado pelas dinâmicas do mercado global. Em tempos de incerteza econômica, como recessões ou crises financeiras, o Bitcoin pode se tornar ainda mais atraente como uma alternativa segura às moedas fiduciárias. Por outro lado,
sua adoção também pode ser afetada por avanços em outras criptomoedas que podem oferecer vantagens técnicas ou regulatórias sobre o Bitcoin. Assim, enquanto o futuro do Bitcoin é incerto, ele certamente continuará a ser um ator influente e disruptivo no panorama financeiro global. Seja como uma reserva de valor ou eventualmente como uma moeda de uso diário, o Bitcoin e a tecnologia que o sustenta têm o potencial de transformar ainda mais o modo como entendemos e usamos o dinheiro.